Olá! Neste vídeo falaremos sobre uma importante etapa na gestão de estoques, que é a identificação correta dos estoques e dos materiais. Bom, a identificação dos estoques acho que é a primeira etapa para a gente passar de uma situação de completa bagunça para uma situação onde os estoques estão organizados. A gente precisa saber identificar os itens corretamente. Imagine o seguinte cenário: a gente tenha 3 produtos no estoque e como que a gente identificaria cada um desses produtos? Você pode pensar, isso daqui é um Guaraná lata, o outro é o pacote de Guaraná lata e o terceiro é um Guaraná 2 litros. Outra pessoa pode imaginar que é o Guaraná Antártica de lata 350 ml e assim por diante. E conforme cada um coloca um nome diferente, a comunicação entre as empresas fica difícil. Então, imagine o fabricante do Guaraná, ele receba o pedido, qual item que o consumidor, que a loja, o comércio esteja pedindo. Ele vai pedir, eu quero um pacote, uma embalagem com tantas latas do Guaraná de 350 ml. Seria bem complexo. Para isso, existe uma padronização da identificação de todos os produtos no comércio, que é esses números. Então, o Guaraná lata é 789, 199, 1826. A embalagem com 12 latas é 789, 199, 2189. E o Guaraná 2 litros é 789, 199, 1001, 342. Você já deve ter percebido que isso daí é o código de barras. Então, o código de barras também é conhecido como, esse número é conhecido como GTIN, ou Global Trade Identification Number, ou EAN, European Article Number. Então ele segue um padrão. Então, por exemplo, da garrafa de 2 litros de Guaraná, a gente tem esse código de barras, que ele é composto da seguinte maneira. Os 3 primeiros números é o país onde esse produto foi registrado. Então 789 quer dizer Brasil. Os 5 dígitos seguintes, no caso aqui 1991 é o fabricante, então o código único do fabricante. Os 4 dígitos seguintes é o código que o fabricante atribuiu a esse produto. Então o Guaraná 2 litros foi atribuído o número 0134. E por fim, o último número é o dígito verificador. Da mesma forma que a gente tem um dígito verificador em CPF, RG, o EAN também tem um dígito verificador. Bom, para quem trabalha em outros segmentos, existem também outros critérios, outros padrões de código de identificação. Por exemplo, no mercado financeiro, existe um código chamado ISIN, o ISIN Number, ou ISIN, que é o International Securities and Identification Number. Então, todas as ações, as dívidas, as emissões, todas têm um código único que é o mesmo no mundo inteiro. No setor de livros, a gente tem o ISBN, e é também um padrão específico para livros. E na área de internet, na área eletrônica, a gente tem um código chamado DOI, que é o Digital Object Identification, que a gente tem, por exemplo, para bases de dados, para artigos que são publicados na internet. A gente pode ter esses critérios. Bom, porém, ao utilizar o código EAN, o EAN talvez ele não seja suficiente para muitos casos. E nisso as empresas utilizam o que a gente chama de um conceito chamado SKU, que é o Stock Keeping Unit. Esses Stock Keeping Units são as identificações dos itens dentro de uma indústria, que pode ser o código de barras
ou, alguns casos, não, o código de barras não será suficiente. Um exemplo de indústria onde o código de barras não é suficiente, por exemplo, é no setor de vestuário. Então, a calça jeans, por exemplo, Levi's 501 Slim Fit, ela tem um código de barras único. Porém, ela pode ter diferentes tamanhos. E para isso, cada tamanho não vai ter um EAN diferente, porque o EAN ele é pago, então não é gratuito, então custa dinheiro você estabelecer um EAN para os seus produtos. E as empresas utilizam às vezes outros códigos para identificar internamente. Então seria um código gerencial, onde poderia ter qual que é o produto, o tamanho, a cor. Então, dependendo do segmento, o EAN pode não ser suficiente, seja necessário outros critérios de identificação. Bom, um exemplo de utilização de EAN, por exemplo, no marketplace do Magazine Luiza, ou seja, você quer vender dentro do Magazine Luiza. Se você for até os requisitos, a descrição para o que precisa informar lá do seu produto, você precisa informar o EAN, é um código obrigatório, e o seu SKU. Por que isso? Imagine que tenham vários fornecedores diferentes de uma luminária, por exemplo. Então, tenho vários fornecedores. Cada um pode colocar com um nome diferente, cadastrar com um nome diferente o produto. E o consumidor, na hora que ele for buscar uma luminária, se você for um consumidor, você quer que venham todas as opções possíveis. Então, elas têm que estar amarradas com o mesmo número para o site saber qual produto que você está falando e levar todas as opções para o consumidor. Já no varejo, para critério de curiosidade, aqui um exemplo da página do Carrefour, que tem uma descrição das bandeiras, os formatos que ele possui no Brasil e quantos SKUs existem em cada um dos formatos. Aqui ele fala de 3 formatos e informa em 2 deles qual o número de SKUs que tem dentro de uma loja. Então, uma loja de conveniência, aqui no caso é a bandeira Carrefour Express, são 4.500 itens, 4.500 SKUs. Num supermercado, a gente está falando de 18.000 SKUs. Então, a gestão dessa quantidade de estoques, de quando fazer pedido, quando comunicar com o fornecedor, se isso não é padronizado, a chance disso virar uma bagunça completa é gigantesca. Então, os SKUs, os EANs, eles servem para a gente ter um controle bem preciso de todo o estoque. Além da identificação, a gente poderia pensar em como categorizar os itens. Então, você poderia ter vários itens e classificar como alimentos e não alimentos, bebidas, congelados, material de limpeza, higiene pessoal e limpeza. Poderiam ser várias categorias diferentes. E você pode ter uma classificação interna, mas existe uma classificação padrão, que é chamada nomenclatura comum do Mercosul, que é o NCM. Ele é um código de 8 dígitos para identificar a categoria dos produtos. Onde que ele é utilizado principalmente? Ele é utilizado principalmente na área tributária. Então, toda a nota fiscal, ele vem informado qual que é o NCM do produto. Talvez a gente não ache numa nota fiscal de supermercado, mas se você comprar alguma coisa pela internet, você comprou um computador, uma geladeira, um fogão, lá vai estar destacado qual que é o NCM. Então, no caso aqui tanto do Guaraná Antártica quanto da lata de Coca-Cola, a gente tem o NCM, que é
2202.10.00, que é águas, incluindo águas minerais e águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos, sumos de fruta ou de produtos hortícolas, da posição 20.09. Então a gente tem uma classificação possível padronizada dos produtos que existem, que você estiver gerindo. Então você consegue ter uma classificação padrão. Bom, aqui algumas referências sobre o assunto, tanto sobre código de barras, sobre os outros códigos existentes, como o ISIN, o ISBN, o DOI, alguma descrição também sobre SKUs e a nomenclatura comum do Mercosul. Obrigado.